Oi, pessoal. Vamos para a correção das atividades de semana passada. A gente estava vendo cunho e fuso esférico. Vamos primeiro lembrar o que é isso, depois propriamente a gente vai aqui para essa lista. Quando a gente está falando de fuso esférico, a gente está falando de um corte que a gente pode fazer nessa esfera, como se fosse o gomo de uma tangerina, tá? Quando a gente fala em fuso esférico, a gente está falando apenas dessa casquinha aqui, como se fosse a área, tá? Desse pequeno corte que nós estamos fazendo. E quando a gente fala de cunha esférica, cunho, já vai ser o volume total, tá? Desse gominho que a gente tirou aqui, tá legal? Então vamos lá para o número 1. Calcule a área do fuso esférico e o volume da cunha esférica de 45 graus, contido em uma esfera de raio de 6 centímetros. Então, olha só. É como se a gente tivesse tirado esse gominho, tá? E essa angulação que a gente tem aqui, esse ângulo central, tá? É de 45 graus. E o raio que ele deu aqui é de 6 centímetros, não é isso? Então, vamos lá. A área do fuso esférico a gente vai determinar por essa fórmula aqui. E a área do cunho esférica, que eu botei volume, né? Nessa cunha esférica, vai ser essa fórmula de cá. Tá? Então, vamos substituir aqui π, que a gente pode colocar 3,14 ou deixar assim mesmo, não tem problema. O raio, ele está falando que é 6 centímetros, então aqui vai ficar 6 elevado ao quadrado, vezes o ângulo central, né, que é que ele falou que é 45 graus, substitui aqui, dividido por 90 da fórmula, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é sempre resolver a potência. 6 ao quadrado, 6 vezes 6, 36. 36 a gente vai multiplicar por 45 e o resultado que der nós vamos dividir por 90. Isso vai dar 18, tá? Como a gente tem o π aqui e eu não substitui o valor dele com 3,14, a gente só repete ele aqui, centímetros quadrados, tá? 18 π centímetros quadrados vai ser a área desse fuso esférico. Vamos agora para o volume da cunha esférica. Π eu repeti, raio é elevado ao cubo, né? Então vai ficar 6 elevado ao cubo, vezes o ângulo aqui que é 45 graus, dividido por 270. 6 elevado ao cubo a gente resolve primeiro. O resultado que der de 6 vezes 6 vezes 6, multiplicamos com 45. E o resultado que der disso, a gente vai dividir por 270, tá? Isso vai dar 36 π centímetros cúbicos, tá? Então, esse aqui vai ser o volume da cunha esférica da número 1. Vamos, então, para a número 2. A número 2... Se considerarmos uma laranja como sendo uma esfera de raio R composta por 12 gomos exatamente iguais, qual será a medida da superfície total de cada gomo? Então, olha só o que ele está dizendo aqui. Nós temos uma laranja e ela foi dividida em 12 gomos, né, em 12 partes. Então, para a gente descobrir quantos graus tem em cada gominho desse, olha o que a gente vai fazer. A gente sabe, né, que uma circunferência ela tem 360 graus, não é isso? Isso a gente viu lá em geometria básica. Se eu estou dividindo ela em 12, então eu vou pegar 360 e dividir por 12, tá? Vamos lá, 36 dividido por 12 vai dar 3, né? Não vai dar nada. Desce esse 0, 0 por 12 vai dar 0 e não sobra nada. Então, 360 dividido por 12 vai dar 30 graus. Então, no cada gominho desse aqui, olha, tem exatamente 30 graus. Então, aqui a gente já tem o ângulo central, tá? Ele pediu para determinar a superfície total de um gominho desse aqui. Então, olha só, eu desenhei esse gomo dessa laranja, tá? Aqui a gente tem a área lateral e aqui a gente tem as duas áreas, que são as áreas da superfície desse gomo. Vou pegar um negócio aqui. Então, olha só, a gente viu na última aula essa esfera aqui, né, que a gente cortou, tá? Esse aqui seria exatamente um gomo de uma laranja, bem grande, mas seria isso. Então, ele está pedindo para determinar a área disso aqui. Então, a gente tem que primeiro calcular a área desse fuso, essa casquinha aqui, tá? E a gente tem que calcular também, olha, essas duas laterais aqui, que nada mais é do que a área de um círculo. Se a gente fosse abrir isso daqui, a gente veria que daria exatamente um círculo, tá? Então, a gente vai primeiro calcular esse fuso, depois a gente calcula a área desse círculo aqui, que é formado por essas duas laterais aqui. Isso aqui seria meio círculo e isso aqui seria outro meio círculo, tá? Então, vamos primeiro pro fuso. Essa fórmula aqui, né? O raio ele não deu, então a gente não vai substituir nada no lugar do raio. O ângulo aqui nós encontramos 30 graus nessa divisão, né? Então, aqui, olha, eu vou substituir 30 graus e esse 90 da fórmula repete aqui. Então, aqui ficou π vezes raio ao quadrado, que a gente não sabe, vezes 30 graus dividido por 90.
Posso cortar um zero com esse zero aqui, tá? E esse 9 com esse 3, pessoal, eu posso simplificar. Eu sei que 9 dividido por 3 dá 3, não é isso? Então, olha só. Eu posso tirar esse 3 e no lugar desse 9 aqui, olha, eu posso botar um 3, tá? 9 dividido por 3 dá 3, então eu posso colocar um 3 no lugar disso aqui. Então, como é que vai ficar a área desse fuso? Pi repete, né? R ao quadrado também. Como eu dividi esse zero, eu cortei com esse zero, então esse zero elimina. E 9 dividido por 3 dá 3. Então, no lugar desse 9 aqui, olha, eu posso colocar um 3. Então, vai ficar desse jeito aqui, ó. Tá? Essa daqui seria a área do fuso, já que a gente não sabe o raio. Ficou desse jeito. Agora, vamos para a área dessas duas laterais aqui, tá? Essa daqui e essa daqui. Como eu falei anteriormente, é como se fosse a área de um círculo. A área do círculo, a gente sabe, né? A gente já viu isso anteriormente, vamos relembrar, é igual ao π vezes o raio elevado ao quadrado. Como eu não sei o valor do raio, deixa desse jeito mesmo, tá? Não tem o que a gente substituir aqui. E o π para deixar assim. Então, essa aqui vai ser essa área lateral aqui, né? Essa daqui. De um lado e do outro. Como ele está pedindo área total, agora é só a gente somar isso com isso daqui, tá? Então, a área total desse gomo vai ser πr ao quadrado dividido por 3, mais o πr ao quadrado, que vai ser a área dessas duas laterais aqui que formam um círculo. Pode deixar assim, tá? Essa aqui vai ser a área total desse gominho. A número 3, eu pedi para vocês não fazerem, mas eu vou fazer daqui a pouco com vocês, explicando. E vamos para a número 4. Calcule o volume de uma cunha esférica de 30 graus de uma esfera de volume igual a 972 pi metros cúbicos, tá? Então, olha só. Aqui tem uma jogada que é a seguinte. Aqui ele deu o volume, tá? Dessa esfera. Como que a gente já viu nas últimas aulas que como é que a gente determina o volume de uma esfera? É por essa fórmula aqui. O volume vai ser sempre igual a 4 πr ao cubo dividido por 3. Só que o volume ele deu. Olha só que interessante. Então, a gente tem o V dessa fórmula. No lugar desse V aqui, eu posso substituir esse valor, que é 972 π. Então, foi isso que a gente vai fazer aqui, ó. Tá? Isso vai acontecer muito em alguns exercícios que vocês forem resolver aí no dia a dia de vocês, no vestibular, tá? Então, vou substituir o volume do V aqui. E isso aqui eu vou repetir, tá bom? Ficou desse jeito. Aí, olha só que legal, para facilitar a nossa vida. Eu tenho o π de um lado e tenho o π do outro. Posso cortar, tá? Aí, o que eu fiz aqui agora? Vou pegar uma folha aqui para fazer o passo a passo. Cortei, não cortei? Então, vai ficar 972 igual a 4r ao cubo sobre 3. Ficou desse jeito. Posso multiplicar agora cruzado, olha. Vou colocar um aqui embaixo e vou fazer aquela multiplicação cruzada clássica que todo mundo conhece. 1 vezes 4 vai dar 4, e 972 vezes 3, nós vamos encontrar 2.916. Igual, né? Essa multiplicação aqui deu isso, igual. Aí aqui 1 vezes 4, que vai dar 4r ao cubo mesmo, vai ficar desse jeito aqui. O 4 agora a gente pode passar dividindo, né? Então, vai ficar 2.916 dividido por 4 igual a r ao cubo. Essa divisão aqui vai dar 729, tá? Vai dar 729 igual a r ao cubo. O raio tem que ficar sozinho, né? Então, a gente tem que tirar esse cubo daqui de cima. Então, a gente joga uma raiz cúbica para o outro lado. Aqui eu já vou trocar a ordem tudo de uma vez, tá? Para facilitar aqui. Ficar mais bonitinho, mais organizadinho. Então, vai ficar raiz cúbica de 729. Tá legal? Como é que a gente vai achar essa raiz cúbica agora? A gente vai ter que fatorar esse 729, tá bom? Não vai ter jeito, a gente vai ter que fatorar isso aqui. 729 não é um número divisível por 2, tá? Mas ele é um número divisível por 3, que é o segundo número primo que a gente conhece. Então, vamos lá. 729 dividido por 3 vai dar 243. 243 ainda dá para a gente dividir por 3. Vai dar 81. 81 dividido por 3 vai dar 27. 27 por 3 vai dar 9. Por 3 vai dar 3. Por 3 vai dar 1. Então, olha só. Como a gente está falando de raiz cúbica, pessoal,
a gente vai ter que pegar os trios aqui. Se fosse raiz quadrada, né? Se não tivesse nada aqui, isso representariam duas, então a gente pegaria os pares. Como é raiz cúbica, ó, vamos sempre pegar os trios, tá? Então, 729 vai ser a mesma coisa que 3 elevado ó, ao cubo vezes 3 elevado ao cubo, tá? Então, o raio aqui, ó, a gente pode falar que vai ser igual a 3 ao cubo vezes 3 ao cubo. Isso eu posso cortar com isso, que também pode cortar com isso, tá? Tudo que é trio corta. Então, essa raiz cúbica aqui, ela vai ter um número exato, tá? Que vai ser igual a 3 vezes 3 aqui, tá? Que vai dar 9, não é isso?